A doença como linguagem da alma. Câncer. A imagem do câncer em nossa época. Por trás do diagnóstico câncer, oculta-se um grande padrão que pode se expressar em uma grande variedade de sintomas. Cada um deles afeta toda a existência da pessoa, não importando em qual órgão tenha se originado. Neste ponto, o acontecimento do câncer é demasiado complexo para estar relacionado apenas com o órgão afetado. Sua tendência de propagar-se por todo o corpo mostra que se trata de toda a pessoa. O câncer, sob a forma de fantasma que assombra nossa época, toca não apenas aqueles que são diretamente afetados, mas toda a sociedade que o transformou em tabu como nenhum outro sintoma. Anualmente morrem 200 mil pessoas de câncer na Alemanha e para 1991 esperavam-se 330 mil novos doentes. Mais da metade dos afetados morrem e a taxa em números absolutos de mortes por câncer continua subindo, apesar dos êxitos conseguidos pela medicina. Até a descoberta do Zunza, não se conhecia nenhuma cultura que tivesse sido inteiramente poupada do câncer. Admite-se que somente este pequeno povo montanhês do Himalaia, até o contato com a civilização moderna, em meados deste século, jamais soube o que era o câncer. Os traços desse sintoma encontram-se hoje por toda a parte, podendo ser detectados até no passado, graças aos modernos procedimentos de pesquisa. A presença de tumores foi comprovada até mesmo em múmias incas, com 500 anos de idade. Apesar dessa disseminação universal, o câncer tornou-se uma marca distintiva das nações industrializadas modernas. Ele não ganhou terreno de maneira tão fulminante em nenhum outro lugar. O argumento de que ele somente é mais frequente nas nações industrializadas, devido ao fato de que as pessoas que nelas vivem atingem uma idade mais avançada, é correto no que se refere a algumas culturas, mas não se sustenta por princípio, podendo ser rebatido em vários pontos. Por um lado, há tipos de câncer que atingem o ápice nos anos da juventude. Por outro, a própria medicina tradicional demonstra que determinados tipos de câncer, tal como o câncer dos pulmões, estão relacionados de maneira unívoca com hábitos e venenos de nossa civilização. Mas, sobretudo, havia culturas antigas que possibilitavam uma longa expectativa de vida com baixo risco de câncer. Na cultura chinesa de orientação taoísta, o câncer era extremamente raro, embora a expectativa média de vida das pessoas fosse a mesma da China atual. Viver 100 anos era considerado normal. Sabe-se que antes de serem submetidos, os indígenas que habitavam originalmente a América viviam mais que nas épocas civilizadas posteriores. Eles praticamente não conheciam o câncer antes, mas a partir de então passaram a pagar também esse tributo. Uma outra prova de quanto o câncer tornou-se uma destacada ameaça à saúde em nossa época é o fato de ser ele, dentre todas as doenças, a que nos infunde maior terror. A descrição da doença já traz o selo de nossa avaliação: maligno. O infarto do coração, que ceifa mais vidas e confronta as pessoas com a mais pavorosa dor que se conhece, não desperta semelhante horror. O câncer necessariamente nos confronta com um tema que está mergulhado ainda mais profundo na sombra que a dor e que a própria morte. Além disso, nenhum outro sintoma torna tão clara a relação entre corpo, alma, mente e sociedade como o câncer. Quer partamos do nível celular, da estrutura da personalidade ou da situação social, por toda a parte encontramos padrões semelhantes, que conhecemos muito bem, que nos chocam e que não podem ser eliminados porque são os próprios padrões primordiais. O câncer no nível celular. A maneira mais segura de diagnosticar o câncer encontrada pela medicina é nos grupos de células. Células cancerígenas diferenciam-se das células saudáveis por seu crescimento desordenado e caótico. Na célula individual, impressiona o grande tamanho do núcleo. Tal como se fosse a cabeça do empreendimento célula, ele contém toda a informação necessária para o seu complicado funcionamento.
Ele controla o metabolismo, o crescimento e a divisão. A perversidade que ganha expressão no núcleo superdimensionado tem sua causa na enorme atividade divisória da célula, que não mais desempenha suas tarefas em conjunto com as outras células e passa a atuar, sobretudo, na multiplicação de si mesma. Enquanto o núcleo é, na verdade, pequeno no metabolismo normal, com a caótica divisão celular do evento cancerígeno, ele cresce para além de si mesmo no mais puro sentido da palavra, fornecendo um projeto atrás do outro para sua descendência. Até mesmo os processos de regeneração no interior do corpo celular são deixados para trás em favor da incessante produção de novas gerações de células. Este comportamento lembra as células jovens, ou seja, em estado embrionário, quando o objetivo é, acima de tudo, o crescimento e a multiplicação. As células da mórula, aquele aglomerado de células em que a vida humana se concentra a princípio, não têm ainda que desempenhar qualquer tarefa especializada, cuidando somente de sua multiplicação. Elas fazem isso através de animadas divisões e do respectivo crescimento. Ainda assim, isso ocorre de maneira mais ordeira que com as desconsideradas células cancerígenas. Além dos núcleos celulares superdimensionados e sua exagerada tendência à divisão, a indiferenciação das células também lembra as formas da primeira etapa, ainda não maduras. Em seu delírio de propagação, elas descuidam muitas outras coisas, perdendo muitas vezes a capacidade de executar complicados processos metabólicos, tais como a oxidação. Enquanto, por um lado, regridem à primitiva etapa preparatória da fermentação, por outro, elas recuperam a capacidade de produzir substâncias que somente células embrionárias e fetais possuem. A medicina chama esse novo despertar e essa reativação de genes das primeiras fases do desenvolvimento de anaplasia. O que externamente se supõe ser um caos faz sentido do ponto de vista do câncer. Ele recupera capacidades primordiais e, para isso, elimina a especialização. Até mesmo essa eliminação apresenta uma vantagem. É verdade que a oxidação, por exemplo, é mais eficiente que a fermentação, mas esta é, em grande medida, independente de fornecedores. Enquanto as células normais dependem da respiração para o fornecimento, via sangue fresco, de oxigênio, uma célula que se limita à fermentação é, em grande medida, autônoma. Consequentemente, a célula cancerígena tem menos necessidade de comunicar-se com suas vizinhas, o que é vantajoso se consideramos suas péssimas relações de vizinhança. Enquanto as células normais têm o que se chama de inibidor de contato, que suspende seu crescimento quando encontram outros cornos celulares, as células cancerígenas se comportam exatamente ao contrário. Não tendo fronteiras para respeitar, elas invadem territórios estrangeiros com brutalidade. É compreensível que, com isso, elas despertem a hostilidade da vizinhança. Descobriu-se há pouco que as células cancerígenas não se acanham nem mesmo em verdadeiramente escravizar outras células. Como são demasiado primitivas para executar processos metabólicos diferenciados, elas utilizam células normais e as privam dos frutos do seu trabalho. A célula cancerígena não tem escrúpulos e somente se preocupa, da maneira mais egoísta, com seu crescimento, e isso até mesmo em relação à sua própria progênie, formada exatamente à sua imagem. Muitas vezes também, os próprios pais ficam no caminho, superados pelo desenvolvimento furioso e privados de provisórios. Encontram-se frequentemente células mortas, necrosadas, no interior dos tumores, indicando simbolicamente que a mensagem desse novo crescimento é a morte. A regressão da célula cancerígena a um padrão de vida anterior mostra-se também em sua atitude parasita. Ela toma tudo aquilo que pode conseguir em alimentação e energia, sem estar disposta a dar algo em troca ou a participar das tarefas sociais que ocorrem em qualquer organismo. Ela, assim, exagera um tipo de comportamento que ainda é apropriado para as células embrionárias. Evidentemente, no entanto, aquilo que se tolera em uma criança pequena torna-se um problema em um adulto. Ao ignorar todas as fronteiras,
revela-se um outro passo atrás. Assim como as crianças aprendem pouco a pouco a respeitar limites, em seu processo de amadurecimento e diferenciação, as células também aprendem a respeitar estruturas dadas e a permanecer dentro da moldura prevista para elas. As células cancerígenas, ao contrário, saem da moldura e deixam para trás tudo o que aprenderam ao longo da evolução. Elas não podem controlar nem fronteiras vitais, nem as grandes estruturas do corpo. Elas perdem totalmente aquele padrão para o qual foram destinadas originalmente. Uma célula secretora da mucosa normal do intestino se dividirá uma e outra vez para atender às necessidades de um organismo maior, o intestino, mas não escapará da moldura prevista para ela e suas iguais, espalhando-se pelo intestino. A célula intestinal que degenera em câncer realmente se degenera, muda de espécie, abandona tudo o que é específico do intestino e segue seu próprio caminho egoísta. O padrão intestino que foi dado de antemão torna-se demasiado restrito para ela, que então salta sobre suas fronteiras de maneira tão revolucionária como destrutiva. À medida que os campos morfogenéticos mencionados antes forem sendo pesquisados, possivelmente se chegará a uma compreensão mais profunda da problemática do câncer. Assim como ver o problema no plano genético em uma mutação, tem igualmente sentido abordá-lo a partir do ângulo cintilante dos campos formativos. O problema, então, passa a estar no abandono da moldura pré-estabelecida. Com isso, o problema se estenderia para além da célula individual, tornando-se um problema do tecido ou do órgão afetado, que não está mais em posição de impor seu padrão a todas as células individuais. Esse princípio poderia completar a explicação genética, já que em ambos os casos expressa-se na mesma medida o tema da evasão das normas estabelecidas. De fato, o câncer é tanto um problema do meio como da célula individual. As tendências de regressão a que nos referimos aparecem até mesmo no nome, já que câncer é aquele animal conhecido principalmente por andar para trás. O caranguejo, que também é acusado como sendo responsável pelo batismo, tampouco se movimenta para frente, e sim de lado. As expressões krabbeln, herumkrebsen, arrastar-se, utilizadas para aqueles penosos esforços que não levam adiante, denotam tipos de movimento para frente que não são dissemelhantes dos movimentos executados pelos pacientes antes da erupção do câncer. Não se pode explicar a origem do nome câncer de maneira inequívoca, mas até mesmo a derivação apresentada pela medicina, a de uma forma de câncer da mama, cujas células devoram o tecido, compondo a forma de uma pinça, mesmo isso aponta para uma direção semelhante. Quem quer que tenha cunhado esse nome, encontrou a essência da imagem da doença. A gênese do câncer. No que se refere à gênese do câncer no nível celular, atualmente os pesquisadores são praticamente unânimes em reconhecer que as mutações ocupam o primeiro plano. A palavra vem do latim e significa modificação. Caso uma célula seja estimulada durante tempo suficiente, pode sofrer modificações drásticas que têm origem no nível do material genético. Os estímulos que preparam esse caminho podem ser os mais variados: mecânicos, químicos ou físicos. Pressão prolongada, o alcatrão dos cigarros ou radiação penetrante são algumas das possibilidades. As células do tecido correspondente podem conseguir suportar a estimulação contínua por muito tempo, mas em algum momento, uma delas é superestimulada e degenera. Ela, no mais puro sentido da palavra, modifica seus genes e segue seu próprio caminho, que, no entanto, leva na verdade a uma ego trip. Ela começa algo totalmente novo para suas circunstâncias, dedicando-se ao crescimento e à autorrealização. Um dos nomes médicos para o câncer é neoplasma. Ele expressa esse novo crescimento. Aquilo que para o corpo representa um perigo de vida é, para a célula martirizada por tanto tempo, um ato de libertação. Agora, tudo depende de o corpo dispor de suficiente estabilidade e poder de defesa para derrotar a insurreição das células.
Hoje em dia, os pesquisadores partem do princípio de que células degeneram com relativa frequência, mas tornam-se inofensivas graças a um bom sistema de defesa. A fraqueza das defesas do organismo tem, portanto, um significado decisivo para o surgimento do câncer. De fato, é frequente encontrar em retrospecto um colapso das defesas justamente na época em que se presume que o tumor tenha surgido. De qualquer maneira, nem sempre é fácil esclarecer esse ponto. A rapidez do desenvolvimento depende, na verdade, do tipo de tumor, mas por outro lado flutua também em tumores do mesmo tipo, dependendo da situação geral. Muitas vezes, um tumor já existe há anos no momento em que é descoberto, tendo um peso de cerca de 1 grama e consistindo de milhões de células. Deste ponto de vista, ninguém pode saber com certeza se tem câncer ou não. Nós provavelmente estamos sempre tendo câncer, só que o sistema imunológico continua sendo o senhor da situação. Isso também pode ser uma razão para o terror inaudito que o tema câncer infunde. Os níveis de significação do evento cancerígeno. O comportamento da célula cancerígena mostra uma problemática de crescimento como tema de fundo. Após muita consideração e cautela, a célula decide fazer o contrário. Crescimento caótico e transbordante sem cuidado e sem consideração, que não poupa nem territórios estranhos, nem a própria base da vida. Em consequência, as leis do crescimento saudável são ignoradas. A célula cancerígena se coloca acima das regras de convivência normal dentro da associação de células e, sem pudor, rompe tabus de importância vital. Em lugar de assumir o lugar que lhe foi designado e cumprir com seu dever, ela sai perigosamente dos limites e da espécie, dedicando-se a uma selvagem e egocêntrica atividade divisória. Ela se divide para todos os lados. A vizinhança e até mesmo as regiões mais afastadas do corpo começam a sentir sua agressão brutal. A ego trip forma-se devido a uma ênfase excessiva na cabeça das células, esses núcleos superdimensionados, esses centros hidrocefálicos com sua atividade frenética. De fato, tudo tende a acontecer na cabeça da célula cancerígena. Toda sua descendência é formada exatamente à sua imagem. Assim, ela é totalmente autárquica e cria seus filhotes sem ajuda externa, virgem por assim dizer. Com essa prole, ela vai de cabeça contra a parede, no mais verdadeiro sentido da palavra. Nem mesmo as membranas basais, os mais importantes muros fronteiriços entre os tecidos, podem resistir às suas agressões. A célula cancerígena demonstra da mesma maneira crua seu enorme problema de comunicação, reduzindo todas as relações de vizinhança a uma política da cotovelada agressivamente reprimida. Com a energia nascida de sua imaturidade virginal, ela não tem escrúpulos em fazer valer a lei do mais forte, e espremendo seus vizinhos mais frágeis contra a parede, ela os destrói ou os transforma em escravos. Ela sacrifica o acesso ao padrão das estruturas adultas em favor da independência. Ela desistiu da comunicação com o campo de desenvolvimento para o qual tinha sido destinada em favor do egoísmo e de reivindicações de onipotência e imortalidade. O problema de comunicação ganha expressão simbólica na respiração celular destruída, já que a respiração representa o intercâmbio e o contato. Fases de desenvolvimento do sintoma. A imagem delineada até agora parece fazer justiça somente a uma pequena parte dos pacientes de câncer, pois estes, de uma maneira geral, apresentam um padrão de comportamento que parece antes o contrário. Isso se deve a que o padrão reprimido do câncer quase sempre, por um lado, compensa e, por outro, descreve tais perfis de personalidade na época anterior ao surgimento do sintoma. Mas nessa fase, o corpo também apresenta uma imagem muito diferente. É o estágio da excitação contínua, que os tecidos e suas células toleram sem reagir. Elas tentam se proteger e erguer barreiras na medida do possível, para, através da imobilidade, sobreviver, ou seja,
suportar a desagradável situação. Caso uma célula experimente rebelar-se contra a estimulação prolongada e tente seguir seu próprio caminho, degenerando, saindo da espécie, essa insurreição é imediatamente reprimida pelo sistema imunológico. Neste padrão, que corresponde à primeira fase da doença, fica caracterizada a personalidade típica do câncer. São pessoas extremamente adaptadas que tentam viver da maneira mais despercebida possível, adequando-se às normas e jamais incomodando alguém com as próprias exigências. Elas, em grande medida, ignoram os desafios para crescer espiritualmente e para o desenvolvimento anímico, já que de maneira alguma querem se expor. Sua vida é pouco estimulante em um duplo sentido. Por um lado, elas evitam, sempre que possível, experiências novas que poderiam movimentar sua vida, já que mal se atrevem a aproximar-se de suas fronteiras. Elas tratam de ignorar os poucos estímulos que rompem sua couraça defensiva. A repressão das possibilidades de experiências limite reflete-se imperceptivelmente na interrupção da atividade defensiva do corpo, que mantém tudo seguramente sob controle. Experiências que ultrapassam os limites ou simplesmente alguma inofensiva pulada de cerca são sufocadas ainda em germe para, a qualquer preço, manter a situação costumeira como sempre. O degrau seguinte da escalada mostra como esse preço pode ser alto. É quando a corrente de impulsos de crescimento, estancada durante anos, rompe o dique da repressão e goza descontroladamente a vida até o esgotamento. Após o rompimento do dique, não há nem volta nem parada. O corpo lança-se àquele outro extremo que até então tinha reprimido abnegadamente. Frequentemente, o fenômeno da repressão mostra-se tanto na história anímica da vida como na história das doenças do corpo. Não é raro encontrar as chamadas anamneses vazias, ou seja, que o afetado não apresentava o menor sintoma anos e até décadas antes do surgimento do câncer. O que à primeira vista parece uma saúde imaculada, revela-se como rigorosa repressão a um olhar mais atento. Não somente os desvios anímicos da norma, os desvios corporais também foram totalmente reprimidos. Nesse contexto, o psico-oncologista Wolf Bunting fala de normopatia, quando o ater-se rígida e inflexivelmente às normas transforma-se em doença. O que poderia parecer como contenção simpática ou nobre, pode ser, na verdade, repressão de impulsos vitais e, em última instância, vida não vivida. Assim como a célula sob estimulação forte e constante faz tudo o que pode para continuar desempenhando seu dever como célula do intestino ou do pulmão, os pacientes também tentam perseverar no cumprimento satisfatório de seus deveres, como filha, filho, mãe, pai, subordinado e etc., em detrimento de suas necessidades individuais. O próprio desenvolvimento deve ficar para trás, como acontece com a célula martirizada. De maneira correspondente, a tendência fundamental dessa vida não vivida é também reprimida. Muitas vezes, o afetado não tem consciência de sua disposição depressiva latente, da mesma maneira como não é consciente da repressão das tentativas de insurreição do corpo. O meio ambiente não percebe nada, já que ele não mostra nenhuma inclinação a participar disso, demonstrando menos ainda qualquer disposição a realmente compartilhar sua vida com outros. É somente quando o dique é rompido e a vida reprimida irrompe que a disposição de participar vem à língua de maneira livre e veemente. Na fase do surgimento do sintoma, os afetados já são, de fato, pacientes. Eles são sofredores assombrosamente pacientes. Independentes em grande medida do meio que os cercam e em prol das boas relações de vizinhança, eles o tempo todo dão mostras de amigável consideração. Além disso, eles são pessoas confiáveis com quem se pode contar, embora estejam repelindo os impulsos da mudança ainda em germe. Em seu esforço para não incomodar e não ser um fardo para ninguém, não é difícil para os pacientes fazer amigos, mas isso impede que se formem amizades profundas,
já que eles não conhecem nem a si mesmos em sua individualidade e não podem nem mesmo mostrar-se realmente. Como eles não apoiam a si mesmos, parece fácil aos outros estar a seu lado. Então, quando no decorrer da doença aparecem traços de caráter mais profundos, porque eles começam a afirmar sua própria vida, não é fácil nem para os pacientes, nem para o meio circundante aceitar essas facetas totalmente inesperadas. Os pacientes normopatas têm frequentemente a seu redor pessoas que estão em dívida para com eles. Como eles sempre se esforçaram para fazer tudo direito e deixaram para trás o próprio crescimento, pessoas com uma ressonância correspondente passam a estar agora a seu lado. O comportamento social dos pacientes pode ser descrito exemplarmente a partir do componente social a que chamamos maioria silenciosa, a qual eles mesmos pertencem muitas vezes. Com razão, eles se consideram pilares da sociedade. Entretanto, por trás dessa fachada de ordem modelar, espreitam todas aquelas características contrárias que se tornam evidentes no nível substituto, no corpo, quando o segundo estágio do surgimento do câncer se instaura. O que jamais foi ventilado na consciência encontra agora seu palco, um palco onde acontecem sobretudo dramas, ou seja, jogos de sombra. Os impulsos de mudança que foram repelidos ao longo dos anos se estendem pelo corpo sob a forma de mutações. Esquece-se o que se faz ou se deixa de fazer. Agora a única coisa que interessa é a própria ego trip. A perfeita adaptação social transforma-se em parasitismo egoísta que não respeita nem a tradição, nem os direitos alheios. E se antes a pessoa não se permitiu uma única opinião própria, emerge agora das sombras a longamente reprimida pretensão de dar forma a todo mundo, corpo segundo a própria imagem. O organismo é saturado de filiae, as filhas portadoras da morte. A sementeira anímica retida por longo tempo emerge agora corporalmente em tempo recorde e mostra como era forte o desejo, até então não vivido, de autorrealização e de imposição dos próprios interesses. A erupção do sintoma pode tornar visível uma grande parte das reivindicações reprimidas do ego, em contraste com o comportamento do paciente. Quando esses componentes sombrios saem à superfície, é principalmente o meio circundante que fica admirado. Pessoas até então pacatas exigem repentinamente que tudo gire em torno delas e de sua doença. Tendo o diagnóstico como álibi, elas agora se atrevem a virar a mesa e deixar que os outros dancem segundo sua música. A contenção e literalmente o compasso podem agora ser atirados sobre a amurada para serem substituídos por sons totalmente novos. Pessoas idealmente adaptadas repentinamente saem da raia e pulam a cerca. Por mais desagradável que tal atitude possa ser para o meio circundante, há nisso uma grande oportunidade para o afetado. Caso a partir de agora os princípios de transformação, de autorrealização e de consecução passem a ser vividos no plano anímico-espiritual e se tornem visíveis no nível social, o plano corporal é aliviado. Entretanto, muitos pacientes foram tão longe no papel de cumpridor das normas que chegam a manter o papel de mártir mesmo em face da morte. Sem o alívio do plano anímico, o princípio do ego permanece voltado exclusivamente para o palco do corpo. As chances de acabar com o câncer são muito melhores quando toda pessoa admite o confronto e não envia unicamente o corpo como seu representante na batalha. Para acabar realmente com algo, é necessário primeiro admiti-lo. Após a primeira fase de contenção e a subsequente erupção do câncer, fase que muitas vezes dura décadas, confronta o paciente a última etapa de caquexia com um terceiro padrão. O como se entrega à devoração de suas energias pelo câncer. No sentido mais verdadeiro da palavra, ele se deixa devorar sem oferecer resistência. A devoção e a entrega ao curso do destino são vividos substitutivamente pelo corpo. Ao final,
Todo paciente vivencia este tema conscientemente quando consegue trazer a temática de volta ao nível espiritual ou inconscientemente, caso o corpo seja abandonado em sua atitude de entrega e o paciente continue lutando contra o inevitável. Parece haver aqui uma contradição, já que imputamos ao afetado o fato de ele não lutar o suficiente, deixando-se conduzir pela vontade dos outros. Neste ponto, há um encontro de dois planos, dos quais nos ocuparemos no próximo capítulo. Por um lado, o paciente de fato luta muito pouco. Por outro lado, ele luta em demasia. Em relação a seu ambiente, que o degrada a determinadas funções, ele decididamente luta pouco. Para isso, ele se defende tanto mais de suas tarefas vitais, seu caminho e seu destino. Ele poderia abandonar essa resistência com toda a confiança. Em qualquer caso, seu sintoma o força a isso, pois tanto vencendo o câncer como sendo vencido por ele, a fase de rendição ocorrerá. Regressão e religião. Paralelamente àquilo que foi dito até agora, torna-se claro na regressão um outro motivo básico do adoecimento por câncer, que, igualmente mergulhado nas sombras, é vivido de maneira substitutiva pelo corpo. Regressão é a volta aos inícios, à origem. Os afetados perderam o contato com sua origem primária. As células do tumor têm de viver o tema em si mesmas e o fazem corporalmente à sua maneira letal. A pessoa evidentemente precisa do relacionamento vivo com suas raízes, a religio. Mas isso não significa apenas um passo atrás, mas também uma retomada. Somente o passo atrás, que se torna uma religação, torna o progresso real possível. Essa aparente contradição é expressa também na imagem do câncer. Por um lado, as células dão um passo atrás e retrocedem às primitivas formas juvenis, e por outro, com a tendência à onipotência e à imortalidade, progridem furiosamente. Tal contradição somente pode ser resolvida pelo sentido primário da religião. Religio quer dizer religação com a origem, com a unidade. Por outro lado, esta unidade chamada de paraíso pela cristandade é também o objetivo do caminho de desenvolvimento cristão. Segundo a Bíblia, os homens provêm do paraíso e um dia devem voltar para lá. É o caminho que vai da unidade inconsciente para a unidade consciente. A expulsão do paraíso é completada pelo retorno do filho pródigo à casa de seu pai. Podemos ver quão profundamente esse padrão arquetípico está enraizado no ser humano pelo fato de a religião hindu descrever o caminho de maneira bastante análoga, daqui para aqui. O antigo símbolo do Uroboro, a serpente que morde a própria cauda, é a imagem mais oportuna deste padrão verdadeiramente abrangente. As religiões sempre descrevem o caminho rumo à iluminação, ou seja, rumo à imortalidade, como uma caminhada para a frente em direção à saída, e o caminho como um movimento circular, ou seja, em espiral. Consideração e cuidado são igualmente necessários e visam o mesmo objetivo, a unidade. Nos pacientes de câncer, a recuperação da consciência da origem com a pergunta "de onde venho?", assim como a perspectiva futura com a pergunta "para onde vou?", saíram da consciência para mergulhar nas sombras, passando a ser representadas corporalmente. O cuidado e a consideração exagerados com que os afetados se mantêm nos estreitos limites da vizinhança e do futuro concretos mostram como eles se tornaram míopes para o significado direto das perguntas. Eles têm tanta consideração para com as outras pessoas, sua moral e suas regras de vida, e vão ao encontro do amanhã e de tudo que é novo e distante com tanto cuidado, que não sobra espaço algum para as grandes questões do passado e do futuro. O processo cancerígeno, com sua regressão ao abismo e seu avanço desesperado, é um espelho tão terrível como fiel da situação. O retorno consciente ao início, com suas possibilidades ilimitadas,
e a busca de valores eternos são caminhos totalmente válidos. O deslocamento para o inconsciente, ao contrário, leva à doença como caminho. E também esse caminho é sempre um caminho que, mesmo sendo terrível, traz em si a possibilidade de dar frutos. É algo assim como uma última sacudida para que se desperte para as próprias necessidades. É aí que se encaixa a experiência psicoterapêutica de que frequentemente os pacientes de câncer são profundamente arreligiosos. E ainda que muitos perfis de personalidade pareçam contradizer isso e enfatizem a religiosidade e a devoção ao destino, trata-se na maioria das vezes daquela crendice de igreja que não tem nenhum ponto de contato com a relígio, mas que deixa que a vida seja administrada e regulamentada pela autoridade eclesiástica. Aferrar-se a prescrições religiosas é, na verdade, o contrário da relígio e deixa o coração frio e vazio. O que parece uma impressionante vida religiosa para o exterior, evidentemente pode ser oco no íntimo. A falta de vida no centro de uma atividade externa exagerada é representada anatomicamente por muitos tumores que têm seus centros necrosados ou partes mortas. De maneira semelhante, a devoção, a entrega ao destino descoberta pelos sociólogos da medicina não deve ser confundida com a postura religiosa do seja feita a sua vontade. Na maioria das vezes, trata-se de resignação em relação a um destino sentido como superior, mas que não se aceita. No mais profundo íntimo, a base da entrega não é a confiança na criação de Deus, mas sim o desespero e a impotência. Em vez de entregar-se à vida e às suas possibilidades, os pacientes potenciais de câncer estão entregues a seus cuidados e considerações a curto prazo e a um medo fundamental da existência. O câncer como caricatura da nossa realidade. Relatos sobre pessoas com câncer que foram inesperadamente ceifados da vida pela pérfida doença na flor da idade, no auge de suas carreiras e de suas responsabilidades, parecem contradizê-lo diametralmente. Quando se observam as histórias de vida que estão ocultas por trás disso, tal forma de falar reflete uma assombrosa cegueira para temas sombrios. Um olhar mais atento revela que o acontecimento não se deu de forma assim tão repentina e sem prévios sinais de alarme. Justamente a falta de qualquer reação corporal e qualquer sintoma é um sinal de normopatia. A ênfase nas grandes responsabilidades, quando examinada com precisão, revela que o afetado cumpria com os seus deveres sem se queixar. Responsabilidade, ao contrário, significa a capacidade de dar uma resposta às necessidades da vida. Mas os pacientes potenciais de câncer não possuem essa capacidade. Como eles não podem impor limites e mal podem dizer não, eles facilmente se deixam sobrecarregar com obrigações. Por outro lado, eles as assumem de bom grado para dar um sentido externo às suas vidas, na falta de um sentido interno. Os logros e êxitos obtidos são, portanto, bons disfarces, por trás dos quais pululam sentimentos de falta de sentido e depressões. A psiquiatria conhece como depressão larval aquelas depressões por trás das quais se ocultam sintomas físicos. Por ocasião do acontecimento cancerígeno, não é raro encontrar depressões ocultas atrás do êxito externo. Aqui, a larva é tida em tão alta consideração pela sociedade que não se pode nem mesmo pensar em um sintoma. Sob muitos pontos de vista, a típica personalidade cancerígena é considerada modelar. Ela é valente e não agressiva, quieta e paciente, atua de maneira equilibrada e tão simpática porque não é egoísta. Além disso, é desinteressada e solícita, pontual e metódica. Não lhe falta praticamente nenhum dos ideais desta sociedade e, portanto, não é de admirar que esteja intimamente ligada a esse sintoma. O êxito social, apesar ou justamente devido à rigidez interna,
pertence ao âmbito dos típicos ideais secundários, mas se ajusta perfeitamente à imagem ideal do homem moderno. Tampouco se pode negar que o câncer obtém um êxito impressionante no plano superficial. Praticamente nenhuma outra doença pode subjugar um organismo e ajustá-lo a seus próprios desígnios tão rapidamente. Nenhuma é tão tenaz e resistente às medidas defensivas e terapêuticas. Não é de admirar que tenhamos tanto medo do câncer, já que nenhum outro sintoma está mais equipado para nos mostrar um espelho. O câncer personifica a transformação dos dignos ideais secundários no polo oposto, o princípio do ego total. A caricatura física desse ideal costuma ser levada a mal, como toda caricatura. Mas sempre que tal ocorre como uma caricatura desse destino, isso não acontece porque ela é falsa. Ao contrário, ela se ajusta a ele e até mesmo o supera. Câncer e defesa. Dos diagnósticos e sintomas mencionados, o câncer representa um processo de crescimento e regressão mergulhado no corpo. A estes dois, soma-se ainda um terceiro componente, a defesa. A situação básica do câncer pode criar-se ao longo dos anos sem chegar à formação de um tumor. A medicina, e principalmente a medicina natural, conhecem essa situação e a chamam de pré-cancerosa. Os pressupostos anímicos descritos podem estar presentes há muito tempo, assim como os pressupostos físicos sob a forma dos estados carcinogênicos e de estimulação correspondentes, e ainda assim o câncer pode ter disparado somente após a ocorrência de determinados estímulos. Até então, é como se ele estivesse preso e subjugado por um sistema imunológico dominador. Somente o colapso das defesas do corpo lhe dá uma chance de formar um tumor primário. O colapso do sistema de defesa é detectado por muitos pacientes, sendo caracterizado retrospectivamente como uma época de estados de tensão e de angústia. A estreita relação entre o câncer e o sistema imunológico é mostrada ainda pelo fato de o câncer utilizar o sistema de defesa, que na verdade deveria combatê-lo, para espalhar-se. Ele é atacado e expulso dos gânglios linfáticos pelos linfócitos e utiliza os canais linfáticos para seguir adiante. Os gânglios linfáticos são lugares favoritos para o ataque. Ocupando as casernas do equipamento militar do corpo e avançando por suas estradas, o câncer demonstra como seu ataque é corajoso e que está disposto a usar tudo em um confronto total. Por outro lado, lá mostra-se também a fraqueza da defesa. Ela está literalmente de mãos atadas. O câncer consegue ficar em tal situação graças a uma camuflagem perfeita. Assim como está em posição de desativar os genes alterados de suas células, o câncer consegue também deixar sem energia o sistema que permite reconhecer as células desde o exterior. Por trás dessa camuflagem, as células cancerígenas podem meter-se diretamente na cova do leão, no centro de defesa, sem serem reconhecidas e, sobretudo, impunemente. É neste ponto que existe a chance de uma terapia médico-biológica no nível funcional. Quando se consegue desarmar as células cancerígenas imunologicamente, elas passam a correr grande perigo. A questão do que, em um nível mais profundo, leva ao não funcionamento do sistema de defesa e à correspondente situação de humilhação pode ser respondida de maneira geral e não se limita ao processo cancerígeno. O fenômeno aparece em cada resfriado. Assim que uma pessoa está até o nariz e se fecha animicamente, o corpo, substitutivamente, abre-se aos agentes irritantes correspondentes e o nariz concreto se fecha. Expresso medicamente, uma fraqueza das defesas deixa o afetado suscetível. Quando a consciência se fecha para os temas irritantes, o corpo precisa se abrir substitutivamente para os irritantes correspondentes. A defesa imunológica torna-se então cada vez mais fraca na medida em que a defesa no nível da consciência é exagerada.
Fundamentalmente, o ser humano está equipado com uma defesa saudável em ambos os níveis. Evidentemente, frente a um mundo estranho cheio de perigos, é importante proteger as fronteiras do corpo com a ajuda de um sistema imunológico vital. Nós precisamos igualmente de uma certa defesa anímica para não sermos inundados por impressões demasiado fortes que nos fariam cair na psicose. O objetivo, em ambos os níveis, é o ponto médio entre a abertura total e o fechamento absoluto. Caso se vá longe demais em um dos níveis, o outro é desequilibrado na direção contrária. Quem se fecha demais na consciência, sendo, portanto, demasiado avesso aos conflitos, força a abertura para as sombras, e ela então emerge no corpo sob a forma de suscetibilidade aos agentes patológicos. O estado ideal caracteriza-se por uma ampla abertura anímica assentada sobre uma base de força. Pode-se deixar entrar tudo o que se imagine sem precisar temer pela própria saúde anímica. Isso é possível sobre a base de uma defesa potencialmente forte, que além disso não entra em ação praticamente nunca. Caso isso seja necessário, seu proprietário pode confiar em seu poder de penetração, justamente porque pode dizer não de maneira decidida e assim proteger seu espaço vital, ele raramente a necessita. A defesa que lhe corresponde, graças a seu bom treinamento, elimina qualquer agente patológico e está à altura de qualquer exigência. Exatamente por não ser poupada, confrontando-se com muitos desafios em uma vida corajosa, ela está sempre pronta para a luta e segura da vitória. A principal razão de ela não correr o risco de sucumbir aos agentes patológicos deve-se a que ela não é enfraquecida pelo plano anímico. Quem se deixa atacar na consciência e se defende lá mesmo, não precisa empurrar o tema para o corpo. O fechamento exagerado na consciência e a consequente abertura grande demais no corpo é muito mais frequente em um mundo que obtém a maior parte de sua cultura e de sua civilidade evitando os conflitos. Quando o não poder dizer não, que evita os conflitos, mergulha no corpo, volta a tornar-se visível sob a forma de incapacidade de limitar-se. A experiência de vida cotidiana confirma esse princípio. Uma pessoa que enfrenta a vida abertamente dispõe de uma defesa corporal saudável, sendo, portanto, menos propensa a infecções. Uma pessoa estreita, medrosa, pegará mais agentes patológicos e cultivará os resfriados correspondentes mais frequentemente devido a seu mau equipamento de defesa. Ao contrário, uma pessoa entusiasmada que se inflama com um tema praticamente não pode se resfriar, não em uma situação tão aberta. Todos tiveram a experiência de uma coriza fulminante que desaparece por si mesma após a pessoa passar 2 horas assistindo com entusiasmo um filme de suspense. Somente ao final do filme, quando se lembra que o nariz estava escorrendo, é que o nariz volta a se encher. É necessário que o bloqueio e o fechamento sejam muito profundos para que o colapso da defesa seja tão completo a ponto de permitir o surgimento de um tumor. Tais constelações afloram quando uma pessoa não se abre mais para um aspecto essencial de sua vida. Caso esse contato já esteja por um fio e este se rompa bruscamente, é como se o fio da vida se rompesse. Caso uma pessoa depressiva que praticamente não se comunica mais com o meio circundante perca a única pessoa com quem se relaciona, isso pode realmente acontecer. Como não participa mais do fluxo da vida sem essa pessoa, ela pode se recusar a aceitar uma perda tão despropositada. Sua defesa anímica aumenta na mesma medida em que ela fecha sua consciência para a perda e a defesa corporal entra em colapso. Assim, o sistema imunológico passa a ser um anúncio de abertura e vitalidade. Em pacientes que sofrem algum tipo de depressão, tudo o que torna real essa situação tão volátil pode levar a um enfraquecimento decisivo do sistema imunológico. A demissão de um emprego que tinha se transformado no próprio conteúdo da vida pode bastar, ou uma decepção definitiva com um sócio após anos de engano.
Partindo de seu padrão interno, o típico paciente de câncer costuma se envolver em tais situações. Sem ser adaptado e, além disso, oprimido, volta uma vez e outra vez a se colocar sob pressão para arriscar uma nova tentativa de revivificação. Cada uma dessas tentativas pode tornar real a sensação de absurdo mantida sob controle a tão duras penas, e um novo fechamento repentino pode desencadear a erupção da doença. Os pacientes de câncer que têm êxito Os pacientes de câncer que têm êxito também encontram inúmeras possibilidades para fechar-se à energia da vida. Qualquer coisa que coloque em questão a máscara da sua depressão, o sucesso está apta para isso. O câncer no plano social. A célula cancerígena quer tomar todo mundo, o corpo, de assalto e fazer tudo à sua maneira. É por essa razão que ela penetra em toda parte, enviando seus agressivos missionários até os recantos mais afastados do país, o corpo. A medicina as chama de filiae, latim filhas ou metástases. Esta última palavra é grega e quer dizer transformação, transplante ou migração. A pretensão de poder meter-se até mesmo nas partes mais afastadas do corpo está feita sob medida para a célula embrionária, que em sua indiferenciação ainda traz em si todas as possibilidades. No entanto, desenvolvimento significa, entre outras coisas, limitação e especialização. A célula cancerígena superou ou perdeu de vista a ambas. A comparação do comportamento adulto-infantil revela a imaturidade de tal postura. A criança ainda tem o direito de ver-se em todas as profissões e todas as formas de vida e de acreditar que seu papai, sendo um aumento de seu próprio eu, pode tudo. Ela pode sonhar que viaja por todo o mundo sem precisar preocupar-se com questões concretas, tais como com a obtenção dos meios necessários, sua reivindicação de brincar em todos os brinquedos do playground e, além disso, participar de todos os jogos, pode irritar os pais, mas não chega a ser um problema nessa fase. Um adulto que fizesse essas exigências, ao contrário, chegaria rapidamente a um impasse com o meio circundante, deixando apenas duas alternativas, ou ele ou o meio circundante. Ele é convencido ou obrigado pelo meio a adaptar-se às suas exigências, o que o força a uma espécie de amadurecimento precoce, que corresponde à tentativa de ressocialização no cumprimento das penas, ou então ele é confinado definitivamente. A segunda possibilidade, a de que essa pessoa prevaleça sobre seu meio e imponha sua vontade, é mais rara. No plano anímico espiritual, as tentativas correspondentes são consideradas megalomania, quase sempre subjugadas e confinadas com êxito em uma instituição psiquiátrica. É relativamente raro que um louco consiga realmente tomar o poder. No âmbito político, as tentativas correspondentes são combatidas como terrorismo e quase sempre submetidas por meio da violência, e só muito raramente através do poder de persuasão. Os terroristas chamam a si mesmos de revolucionários, às vezes também falam de células revolucionárias, mas para o Estado afetado são considerados criminosos que não devem esperar nem clemência nem consideração. Caso vençam, seu poder será respeitado, pois eles serão os novos senhores do país. No âmbito econômico, os representantes da atitude correspondente são aplaudidos desde o início, já que o câncer evidencia a atitude que faz o êxito empresarial. O empreendedor, típico da primeira fase do capitalismo, ultrapassa as fronteiras estabelecidas e ataca a concorrência sem compaixão, expulsando-a da área, já que com o poder de seus cotovelos pressiona-a contra a parede e a tira do negócio, mina o seu terreno ou pelo menos se infiltra em seus mercados. Em lugar de metástases, sucursais, filiae tornam-se aqui filiais. Empresas afiliadas são fundadas. No princípio, a matriz, como tumor correspondente, cresce para além de si mesma,
Então ela se infiltra na vizinhança para finalmente tornar-se ativa por todo o país e, idealmente, no mundo todo. Estar presente em toda parte e ter tudo sob controle. Este é o credo do capitalismo e o comportamento tradicional das grandes empresas. Evidentemente, procede-se de maneira agressiva e desconsiderada. As metástases do câncer e as sucursais das empresas têm objetivos análogos. Elas se esforçam para colocar o máximo possível do seu programa sem dar a menor chance às forças locais. O modelo ideal do câncer torna-se explícito no mapa mundi em um escritório empresarial. Um grosso círculo vermelho no meio assinala a localização da empresa matriz, que se infiltra nas regiões circundantes, com pequenas filiais marcadas também em vermelho, porém menores. Estas metástases diminuem em número à medida em que nos aproximamos da periferia. Alguns países ainda estão livres, enquanto em outros há grandes colônias que, por sua vez, disseminam filiais a seu redor. Os mapas assinalados dessa maneira são assombrosamente semelhantes às imagens de corpos tomados pelo câncer, obtidas por meio de procedimentos de diagnósticos, tais como a cintilografia. Há um outro paralelo ao acontecimento cancerígeno, menos carregado de emoção, porque já superado pela história, que é o do colonialismo. A formação de colônias fora do próprio país, considerada do ponto de vista de cada império, era uma estratégia cancerígena. Na medida do possível, querer-se-ia colocar o mundo inteiro sob a própria influência, e eles de forma alguma sentiam-se constrangidos em invadir violentamente as fronteiras e atacar brutalmente culturas, em sua maioria intactas, somente que menos agressivas. As condições de vida não eram nem respeitadas nem poupadas, e as pessoas que se encontravam eram declaradas minorias e escravizadas. Cada império estava de tal maneira convencido da própria megalomania a ponto de querer lançar em todo o mundo grandes ou pequenas edições da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, da França ou da Alemanha. Somente os outros impérios, igualmente canceromorfos, colocavam limites a seu crescimento invasivo. Tal como seu pendant anatômico, os remos coloniais frequentemente tinham problemas de abastecimento, mas tratava-se sobretudo de expansão e muito menos da falta de infraestrutura necessária para tal. Assim como nos tumores, pode-se encontrar nos restos, digamos, do Império Colonial Português, uma notável carência de infraestrutura. Com essa espécie de crescimento indiferenciado, muito veio abaixo tanto nas colônias metastáticas como na matriz das numerosas filhas malvadas. Em um determinado momento, tumores matrizes minúsculos, tais como Portugal ou a Inglaterra, tinham pendentes de si mesmos impérios gigantescos que continuavam a se expandir e a consumir energia. A Inglaterra aproximou-se especialmente da imagem do câncer com suas colônias totalmente emancipadas do tumor matriz. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rodésia ou África do Sul. A história da época colonial deixa claro que, no que se refere aos tumores nacionais, tratava-se muito mais de expansão e ostentação de poder que de comércio e intercâmbio. De maneira semelhante a cabeças hidrocefálicas, administrações coloniais infladas parasitavam países economicamente indigentes, cuja estrutura própria tinha sido saqueada, apoiando-se nas costas de primitivos escravizados, cujo caráter certamente jamais atingiu o grau de primitivismo daqueles que os colonizavam. As células cancerígenas, com seus núcleos superdimensionados, exibem, em relação a seu entorno, um excesso de primitivismo semelhante. O padrão do câncer não confirma o de nosso mundo apenas em grandes traços, podendo ser seguido em detalhe para aqueles que têm olhos para vê-lo. O crescimento das grandes cidades modernas oferece uma imagem explícita de ânsia de expansão de tipo canceromorfo. As fotos, bradas por satélites, mostram como elas devoram e ulceram a paisagem circundante. Tal como um tumor canceroso, elas confiam no crescimento desalojador e infiltrante, enquanto ao mesmo tempo emissários isolados são enviados sob a forma de cidades satélites, cidades dormitório,
zonas industriais e outras atividades metastáticas. Quando se considera a Terra como um todo, a maneira como por toda parte ela é cancerigenamente devorada, saqueada impiedosamente e privada de sua capacidade de reação, a imagem corresponde àquela de um corpo que sucumbiu ao câncer. Quanto à avaliação do estágio em que ela se encontra, se pode ainda lutar para defender-se ou se já está em estado terminal, os economistas, biólogos, teólogos e os outros istas e ólogos não chegaram a um acordo. O correspondente estado de resignação do corpo frente à energia vital juvenil do câncer chama-se caquexia. Ele se entrega à consumação, demonstrando em sua atitude de entrega que está aberto para passar ao outro mundo. Como a nossa Terra continua tentando regenerar-se e se defende energicamente do pululante gênero humano, ainda há esperanças para ela. Mas não somente os princípios de nossa maneira de pensar no que se refere à Terra assemelham-se àqueles da célula cancerígena. Nós compartilhamos também um lapso decisivo, ou seja, não medimos as consequências de nosso comportamento. A morte de todo o organismo implica inevitavelmente na morte de todas as suas células, inclusive as células do câncer. Somente o começo de todo o empreendimento é promissor para as células do câncer. Elas conseguem libertar-se de seu ambiente e aproximar-se do ideal de autarquia, onipotência e onipresença. Tal como um organismo unicelular, que depende unicamente de si mesmo, concentrando todas as funções em um único corpo, elas se transformam em um guerreiro solitário, praticamente independente, em meio à comunidade celular. Elas trocam suas habilidades altamente especializadas pela imortalidade potencial, tal como possui o organismo unicelular. Os organismos unicelulares e as células cancerígenas permanecem vivos enquanto há alimento suficiente. Todas as outras células organizadas estão ligadas a uma expectativa de vida natural, estabelecida em seu material genético. As células do câncer desativaram essa limitação e não mostram nenhuma tendência ao envelhecimento, como demonstra um experimento macabro. As células de um tumor cujo proprietário morreu nos anos 20, justamente devido a esse tumor, vivem e se dividem até hoje em uma solução nutriente sem mostrar qualquer sinal de envelhecimento ou cansaço. O fato de as células cancerígenas normalmente morrerem logo após a morte de seu hospedeiro deve-se ao esgotamento do suprimento de alimento e energia. Enquanto o organismo unicelular realmente perdura independente e imortal em seu mundo aquático de superabundância, a célula cancerígena não percebe que é apenas potencialmente imortal e já não pode tornar-se independente. Exatamente como o ser humano no mundo, seu destino estará sempre ligado ao corpo em que vive. A caricatura de nossos ideais representada pelo câncer deixa claro que nosso planeta já atingiu a fase de erupção da doença. Mais decepcionante ainda, no entanto, é o incômodo conhecimento de que nós mesmos somos o câncer da Terra. Do mesmo modo, o crescimento de nossa ciência é tão demente como o do câncer. Os índices de crescimento são enormes, mas o empreendimento não tem nenhum objetivo que possa ser alcançado. O objetivo do progresso é mais progresso, e assim, por princípio, caminha rumo ao futuro e para fora do nosso alcance. O câncer também tem um objetivo pouco realista. Este se encontra em sua sombra e é a ruína do organismo. Se fôssemos mais honestos, teríamos de admitir que o objetivo final de nosso progresso é igualmente a ruína do organismo Terra. Bastaria que os piedosos desejos dos políticos se tornassem realidade e os países em desenvolvimento saíssem do atraso tecnológico em que se encontram para que a já ameaçada ecologia deste planeta recebesse um golpe mortal. Em todo caso, pode-se ficar tranquilo em relação a isso, já que esses desejos não são levados com muita seriedade. Entretanto, aqueles desejos que insistem em um progresso linear para a nossa parte do mundo o são totalmente, e eles têm algo de degenerado, já que colocam a espécie em risco.
Sem a consciência de nossa origem na natureza e sem ter um objetivo no âmbito espiritual, corremos o perigo de nos tornarmos um câncer que não pode mais ser controlado. Nós já preenchemos todos os pré-requisitos necessários para tal. Quando essa doença maligna mostra sua face terrível, nos assustamos porque reconhecemos a nós mesmos. Não queremos ver-nos de maneira tão honesta, recusamos um espelho tão nítido. A humanidade tem isso em comum com todos os pacientes. Solução, redenção do problema do câncer. Com base em nossa perplexidade por um lado e nossa valoração por outro, é difícil ver ainda uma solução na representação do câncer. Como comunidade, temos muito medo das nossas próprias forças e das energias que estão adormecidas em nós. Amparados por inúmeros álibis sociais, nós as empurramos para a sombra. Embora a sociedade tenha estilizado a livre manifestação do indivíduo e a livre empresa como sendo o objetivo máximo a ser atingido, a maioria de seus membros individuais é atormentada por medos e angústias consideráveis no que a isso se refere. Os índices de crescimento anímico-espiritual continuam sendo muito mais baixos que os índices de crescimento científico. A longo prazo, nosso grandioso produto nacional bruto não pode compensar a falta de crescimento interior. Com o apoio da sociedade, mas por iniciativa própria, muitas pessoas conseguem bloquear a manifestação de seu eu, encaixando-se em estruturas pré-determinadas com facilidade, ou muitas vezes também à força. Gratificações externas aliviam a renúncia ao desenvolvimento da individualidade e promovem a massificação da pessoa. Apenas um pequeno passo separa o indivíduo massificado do normopata. Como a autorrealização é parte do caminho de desenvolvimento do ser humano, ela não pode ser eliminada do mundo, podendo no máximo ser posta de lado. Quando empurrada para o lado, ela aterrissa na sombra. Esta tem duas possibilidades de expressão no mundo material: o mundo corporal interior, microcosmos, e o mundo, meio ambiente exterior, que é o macrocosmos. Consequentemente, o caminho dos processos de crescimento reprimidos vai da consciência para o mundo das sombras do inconsciente e dali para o plano corporal ou para o mundo exterior. Como o princípio é conservado a cada passo e precisa adaptar suas possibilidades de expressão ao plano em que se manifesta, ele pode ser encontrado por toda parte, seja em sua manifestação redimida ou em sua forma não redimida. Quanto mais ele é reprimido, menos redimido ele se apresenta. Mas mesmo sob a forma menos redimida, deve ser possível vislumbrar ainda o plano redimido. Nós, em geral, consideramos o plano material como não redimido e o plano anímico espiritual como redimido. No acontecimento do câncer, nós consideramos maligno aquilo que, em sentido figurado, nos parece totalmente desejável, o princípio de expansão. O câncer ultrapassa todas as fronteiras e obstáculos, estende-se por tudo, penetra em tudo, participa de tudo, une-se a tudo, até estruturas alheias. Não se detém diante de nada, não pode ser detido por praticamente nada, é quase imortal e não teme nem mesmo a morte. O câncer é a expansão que mergulhou nas sombras do corpo. Consequentemente, trata-se de expandir a consciência, de descobrir a infinitude e a imortalidade da alma. Não deveríamos nos admirar que o princípio mais elevado apareça por intermédio do mais maligno de todos os sintomas. A sombra mais escura sempre emite a luz mais brilhante. Com a autorrealização, no câncer, o que mergulhou nas sombras é o tema que procura atingir o objetivo final de todo o desenvolvimento, o si mesmo. Embora o meio seja o objetivo final, no início do caminho é necessário confiar em si mesmo e ir para os extremos. Quando Cristo diz, seja quente ou frio, o morno eu cuspirei, ele está falando sobre uma etapa do caminho. É o meio como compromisso podre que deve ser abandonado. Aqui está a tarefa mais difícil do aprendizado do paciente de câncer. Nesse sentido,
O tranquilo meio termo no qual o normopata se acomodou não é de forma alguma um lugar definitivo. Em lugar da harmonia do meio, o que impera é uma harmonia aparente. As malignas energias do ego não são visíveis, mas sua vida nas sombras é tanto mais intensa. O normopata jamais ferirá alguém com um não egoísta e descompromissado, mas tampouco fará alguém feliz com um sim incondicional. Ele se desculpa permanentemente por sua existência, mas não se livra da culpa primordial, a separação da unidade. Para ele, a aparência é mais importante que o ser. Entretanto, trata-se em última instância do ser, e ele, portanto, não encontra a paz final no cômodo meio, um caminho tão longo do qual ele encontra pouquíssima resistência, ou seja, a paz que ele pode encontrar aqui não é realmente a paz definitiva. A primeiríssima coisa que ele deve fazer é começar a se mover, a crescer, a se transformar e a se desenvolver. Faz parte também aprender a dizer não, detectar e viver seus desejos egoístas, experimentar rebelar-se contra regras rígidas, escapar de estruturas demasiado estreitas, chegar perto e perto demais dos outros, pular fronteiras, ignorar limitações, viver todas as coisas que, caso contrário, ocorrem nas sombras como acontecimento cancerígeno. Em vez de mutações no nível celular, poderia haver metamorfoses nos âmbitos anímico, espiritual e social. Em vez de sair da espécie, degenerar, ele poderia pular a cerca, demasiado opressora. Trata-se de travar conhecimento com o próprio ego, ainda e principalmente quando ele não é um destacado contemporâneo e, por essa razão, não traz muita distinção ao meio circundante. Em vez de sair da espécie, trata-se de encontrar a própria espécie. Em vez de separação, o que se procura é continuidade e responsabilidade por si mesmo. A orientação terapêutica do radiologista americano Carl Simonton vai nessa direção de uma maneira muito corporal. Simonton, com bastante sucesso, deixa que seus pacientes entrem diariamente em uma guerra múltipla. Em meditações dirigidas, eles combatem o câncer no nível celular com sua agressividade que acaba de ser redescoberta. O sistema imunológico é apoiado em sua luta pela existência com imagens internas e fantasias criadas pela imaginação, e assim a agressão tão longamente reprimida passa a ser vivida. À primeira vista, mas somente à primeira vista, o conselho de combater o câncer a todo custo parece estar em contradição com o princípio homeopático. Com o agressivo câncer, é justamente a agressão que é homeopática, pois trata-se de um remédio semelhante. Embora essas primeiras etapas do despertar para as próprias necessidades seja também muito importante e não possa ser substituída, o caminho não para aí. O seja quente ou frio cristão é inevitável, mas o desenvolvimento continua. Então, finalmente, trata-se de: se alguém golpeia sua face esquerda, oferece-lhe a direita. Essas duas frases contraditórias já criaram muita perplexidade, porque se referem a diferentes etapas do caminho. É justamente neste ponto que é perigoso continuar a escrever, pois, segundo tidas as experiências, justamente aqueles pacientes que ainda têm de lidar muito e por muito tempo com os passos descritos até agora, da asserção agressiva de si mesmos, tendem a refugiar-se rapidamente nos planos mais elevados. Por trás disso está a suposição equivocada de que a realização de um tema tão sublime como o amor levará facilmente à libertação do ego, juntamente com suas energias agressivas. Mas quando se salta ou se abandona com demasiada rapidez um plano anterior, o plano seguinte não tem a menor chance. Não se ganha nada se alguém morno, por pura covardia, oferece a face direita após lhe terem golpeado a esquerda. O amor, então, se transformará em um sentimento morno e a salvação em hipocrisia. Um paciente de câncer não pode se dar ao luxo de cometer tais erros, dos quais a ladainha do luz e amor da cena New Age se aproxima muito. Apesar do perigo de se incorrer em mal-entendidos, é necessário já terem visto um objetivo,
ainda que esteja muito distante. Mas os passos e tarefas seguintes pressupõem o domínio dos passos anteriores, pois, caso contrário, eles se transformam facilmente em um bumerangue, tal como demonstraram as experiências com o capítulo sobre câncer do primeiro volume. Por mais importante que seja a exibição das energias do ego durante o percurso, ela não pode ser o objetivo final. O caminho a seguir e o seu objetivo estão sempre implícitos no próprio acontecimento cancerígeno. Em vez de crescimento corporal, trata-se de crescimento anímico-espiritual. O ser humano cresce fisicamente durante cerca de 20 anos. Depois disso, ele precisa continuar crescendo anímica e espiritualmente, ou então o crescimento afunda na sombra. Esse crescimento pode se dar no mundo exterior durante muito tempo, podendo, por exemplo, aproveitar as possibilidades correspondentes de um negócio em expansão. Mas em algum momento ele terá por objetivo a autorrealização em um sentido mais elevado. Em última instância, trata-se de tornar-se um com o todo, retornar ao paraíso, ou seja, deixar que o eu e as sombras aflorem no self. Esse estado, que recebe tantos nomes diferentes em diferentes culturas e que mesmo assim quer dizer sempre a mesma coisa, não pode ser representado com exatidão a partir do mundo da polaridade. Palavras como eternidade, nirvana, reino dos céus, reino de Deus, paraíso, ser ou meio são somente aproximações. O problema, não só dos pacientes de câncer, mas de todos os seres humanos, são os passos que levam a esse objetivo e a sua sequência. A regressão retratada pelo processo cancerígeno, que corporifica a busca da origem, indica o caminho. Em vez de regressão no corpo, trata-se de relídio no âmbito anímico-espiritual. O crescimento degenerado e caótico em todas as direções mostra o perigo, que o progresso sem objetivo termina na morte. Morrer também, que paira ameaçadoramente sobre o acontecimento cancerígeno, é uma forma de retirada do mundo polar para a unidade. Todas as indicações apontam para um único ponto, a unidade. Mas isso não pode ser realizado com as forças do ego. Assim como é importante para o paciente descobrir seu ego, mais tarde será igualmente importante crescer para além dele. Depois que ele tiver aprendido a se impor, chega-se ao polo oposto do plano de aprendizado, aprender a inserir-se na unidade maior. Primeiro pode ser importante protestar contra as regras estritas da vida laboral ou social, reconhecer que o próprio chefe não é nenhum Deus. Mas quando o ego está desenvolvido e em plena possessão do poder pelo qual lutou, é preciso reconhecer que o caminho do ego leva à catástrofe tanto como a sua repressão. Depois que a pequena ordem das regras mesquinhas foi saltada, é preciso encontrar a grande e aceitá-la. Seja feita a sua vontade, diz o Pai Nosso, e isso não quer dizer, como antes, o superior hierárquico ou o sócio ou o eu, mas Deus, ou seja lá como se queira chamar a unidade. É neste ponto que está o principal engano do câncer, e ele volta a ser um espelho perfeito do principal engano da humanidade moderna. A célula cancerígena tenta alcançar a imortalidade por si mesma e à custa do resto do corpo. Fazendo isso, ela não vê que esse caminho, em última instância, a matará juntamente com o corpo, assim como a humanidade não viu até agora que sua ego trip, à custa do mundo, somente pode terminar com o naufrágio conjunto. Não existe qualquer independência da unidade maior a qual se pertence. As justas ambições de autorrealização e imortalidade somente podem culminar no conhecimento espiritual de que o único objetivo é o si mesmo, a unidade com tudo. Esta não exclui nada nem ninguém e por si mesma não se deixa conquistar pessoalmente de maneira egoísta. Ela contém tanto a individualidade como a ordem mais elevada. Ela se encontra no próprio meio, no de cada célula e no de cada ser humano, e ainda assim é somente o um. Não existe nem o meu self, nem o seu self, somente o self.
É preciso encontrar a unidade, a imortalidade da alma em si mesmo e reconhecer que o todo já está em nós mesmos, assim como nós mesmos estamos no todo. Este, entretanto, é o ponto final, ou melhor, o ponto do meio, que somente pode ser aberto pelo amor. E isso também já está simbolizado no acontecimento do câncer. Assim como o amor, o câncer também ultrapassa todas as fronteiras, cobre todas as distâncias, atravessa todas as barreiras, supera todos os obstáculos, assim como o amor, ele não se detém diante de nada, estende-se por tudo, penetra em todos os âmbitos da vida, domina toda a vida. Assim como o amor, o câncer busca a imortalidade e nessa busca, assim como o amor, não teme nem mesmo a morte. O câncer, portanto, também é de fato um amor que mergulhou nas sombras. Princípios terapêuticos. A melhor terapia começa cedo, com a compreensão de que o quadro de normopatia já é um sintoma, ainda que se aproxime do ideal de nossa época. Ao contrário, daí se conclui que esta época sonha um sonho que fomenta o câncer. Os agentes cancerígenos descobertos diariamente, quando comparados a este conhecimento, são inofensivos. Quando se começa a caminhar em direção à individuação, já nesses primeiros estágios, poder-se-ia usar de fato a palavra prevenção sem deturpá-la com o sentido usual de diagnóstico precoce. Nesta etapa, ainda seria possível dar os passos necessários sem demasiada pressão. Quando o diagnóstico já constatou a doença, a pressão é monstruosa, mas ela pode não apenas oprimir, pode também dar a coragem e promover o desenvolvimento. Entretanto, muitos pacientes vivenciam a enunciação do diagnóstico câncer como se fosse a decretação de uma sentença de morte. Seu caminho de volta está então na resignação. Eles, por assim dizer, não subscrevem mais esta vida. Alguns falam até mesmo de um certo alívio, pois com isso todas as responsabilidades lhes são retiradas. Outros pacientes tomam o desafio segundo o lema começar a fazer as coisas certas. O diagnóstico atua para eles como a iniciação para uma nova etapa da vida, que deve transcorrer de acordo com outras leis. Aquilo que para o primeiro grupo é o fim de tudo, para eles é o começo. E não é raro que aí esteja o princípio de uma nova vida. Segundo a experiência da própria medicina acadêmica, o prognóstico médico exerce muito menos influência sobre a expectativa de vida que a atitude interna. Trata-se decididamente de saber se os afetados ainda esperam algo da vida, pois quando esse é o caso, eles também esperam um pouco mais. Ao cumprir seus 12 trabalhos, que correspondem às tarefas arquetípicas do zodíaco, Hércules é mordido por um terrível caranguejo quando está lutando contra a Hidra. Em vez de recuar assustado, ele luta e o aniquila antes de vencer a Hidra. Após a constatação do diagnóstico, é preciso recortar tantos passos quanto for possível do âmbito das sombras. Aquilo que é sempre mantido e vivenciado na consciência não precisa ser representado no palco do corpo. Um pressuposto para isso é olhar honestamente para a própria situação até chegar à compreensão de que nada acontece por acaso, mas que tudo faz sentido, mesmo em um sintoma tão horrível. O desespero que o diagnóstico câncer libera somente pode ser vivenciado com base nesse fundamento. Por duro que isso possa soar, trata-se de algo essencial para que se possa dar outros passos. Uma medicina que oculta o diagnóstico do paciente e lhe mente para o seu próprio bem pode parecer mais humana. Por outro lado, ela bloqueia todas as chances de desenvolvimento que ainda possam existir. Entre as possibilidades de retirar do corpo o que na verdade é tarefa da alma, está todo o espectro de imagens às quais o câncer força o organismo, desde saltar a cerca até a agressão mais selvagem, passando pelo crescimento vital. Trata-se de trocar a posição morna pelas alturas e profundezas da própria vida. Toda a criatividade desenfreada que se expressa no acontecimento cancerígeno deve ser levada para o espaço vital consciente, do âmbito corporal para o âmbito anímico-espiritual. As mutações estão à espera e requerem coragem.
Elas têm mais sentido em qualquer outro lugar que não seja o corpo. Enquanto a evolução biológica ocorreu através de mutações corporais, a evolução individual deve ser levada por um caminho de transformações anímico-espirituais. Assim como a célula do câncer faz algo de si mesma, os pacientes devem fazer algo de suas vidas, e é preciso que seja algo próprio, que se aproxime das pretensões autárquicas do câncer. O próprio paciente deve viver a fertilidade das células cancerígenas. Em tudo isso, mostra-se consideração pelas próprias raízes. Talvez seja literalmente necessário renunciar à função altamente especializada que se assumiu na sociedade, na firma ou na família, para voltar a se tornar um ser humano com necessidades próprias e ideias malucas. Todos os pacientes que por uma vez ainda viraram a página contam que suas vidas mudaram radicalmente através da doença. Em vez do consentimento dos outros, passa a haver autoafirmação em lugar da submissão do subalterno, a rebelião declarada. Com os pacientes socialmente bem-sucedidos, pode acontecer que a ego trip vivida, mas não vista pelo próprio paciente, tenha de ser integrada à consciência. Constata-se então que há outra coisa muito mais essencial. Os critérios apresentados, de maneira bastante análoga, são válidos também para as terapias dirigidas ao corpo, dos exercícios bioenergéticos que mobilizam a energia vital às injeções. Sempre que as terapias assumem os princípios que o câncer vive de fato, suas chances aumentam consideravelmente. Assim, a medicina antroposófica, por exemplo, utiliza o visco para colocar em jogo uma excrescência que corresponde parcialmente ao crescimento do tumor. Além disso, as injeções levam a uma estimulação do organismo que o incita à luta. O já mencionado tipo de psicoterapia praticado por Simonton também se encaixa aqui, se bem que ela mata 2 coelhos com uma só cajadada, já que leva os pacientes a vivenciar suas agressões e, com isso, ao mesmo tempo, mina o terreno do tumor. Entretanto, ao lutar contra as células cancerígenas, é preciso ter cuidado para que a luta contra as células cancerígenas não se transforme em uma luta contra o próprio destino. Antes de cada cura, há uma etapa necessária de aceitação. Brigar com o destino leva à direção contrária. Em última instância, trata-se de dar uma ajuda à vitalidade e à criatividade do paciente, e não mais ou menos soterrá-las através de aço, raios e química. Quando ainda assim essas coisas devem ser usadas, façam sentido ou não, tais medidas deveriam ser consideradas unicamente um ganho de tempo pelo qual se paga muito caro, sendo as medidas que aumentam a vitalidade introduzidas ao mesmo tempo e principalmente depois. Métodos como o de Simonton, por exemplo, são ótimos subsídios para apoiar uma quimioterapia ou uma radioterapia. De qualquer maneira, o contrário não é verdadeiro. A respiração é um ponto essencial. Respiração é comunicação, e esta, no câncer, foi atirada para um plano primitivo e radical. Até este ponto, uma terapia respiratória radical é uma boa possibilidade, tanto mais que a cada sessão o corpo é inundado de oxigênio. Isso já se tornou um método de tratamento de câncer adotado pela medicina alternativa. Além disso, em muitos pacientes de câncer, a respiração, sendo uma expressão do fluxo da vida, está limitada e prejudicada. Há na crescente liberação da respiração uma grande oportunidade de voltar a abrir-se para o fluxo da vida. A mutação no nível celular encontra correspondência na metamorfose do nível anímico-espiritual. Encontra-se neste caminho tudo o que reforça a relação com o arrelídio e que permite o acesso dos afetados a seus níveis mais profundos. Após toda a necessária rebelião contra seu oportunista jogo social, tendo encontrado seus verdadeiros lugares e tendo-os assumido de corpo e alma, eles, em qualquer caso, venceram. Isso então significa novamente o fim de todas as tentativas de ser algo especial, o fim de todo o egoísmo. Eles reconhecem que estão no lugar certo e que são um com tudo. Isso seria também a dissolução,
para a célula cancerígena, não assumir seu lugar com resignação e por falta de alternativas, mas assumi-lo conscientemente e reconhecer sua unidade com todo o corpo. Psicoterapias reveladoras podem ser de valor decisivo nesse caminho, desde que envolvam os níveis do corpo e dos sentimentos e não se limitem aos pensamentos da cabeça. A grande oportunidade está em decifrar o padrão de vida no qual o câncer tornou-se necessário. A outra é uma questão de humildade e de demência, pois o amor que tudo abrange, sendo a chave da imortalidade, não pode ser comprovado e nem mesmo ser de fato utilizado terapeuticamente. Pode-se unicamente preparar alguém para que esteja alerta quando isto lhe aconteça. Em todas as épocas, alguns pacientes de câncer aproveitaram a possibilidade oferecida pelo fato de estarem mortalmente doentes para abrir-se para esse grande passo. Embora também tenham começado como normopatas, eles, sob a pressão do seu sintoma, transformaram-se em seres humanos que impressionavam os outros unicamente com sua presença. Perguntas: vivo minha vida ou deixo que ela seja determinada do exterior? Eu arrisco perder minha cabeça ou assumo todo tipo de compromisso para ficar em paz? Deixo espaço para minhas energias ou sempre as subordino a regras e determinações pré-estabelecidas? Eu me permito expressar as agressões ou guardo tudo para mim mesmo e comigo mesmo? Que papel desempenham as transformações em minha vida? Tenho a coragem de estender-me em novos campos? Sou frutífero e criativo? A comunicação e um vivo intercâmbio ocupam um lugar de destaque na minha vida? Ou eu me entendo melhor comigo mesmo? Eu me permito pular a cerca de vez em quando? Ou para mim o melhor é adaptar-me a tudo? Minhas defesas anímicas e físicas estão em harmonia? Ou será que a defesa corporal está enfraquecida em favor da defesa anímica? Que papel desempenham em minha vida as duas perguntas fundamentais: de onde venho e para onde vou? Será que o grande amor que tudo abrange tem alguma chance em minha vida? Que papel desempenha em minha vida o caminho que segue o seguinte lema: conhece a ti mesmo para que possas conhecer a Deus.